Estamos em um local de testes na Coreia do Norte. Ele fica nas montanhas e possui 3 entradas visíveis de túneis conhecidas como o Portal Sul, o Portal Leste e o Portal Oeste. Foi por esses túneis em forma de gancho que os militares norte-coreanos levaram o dispositivo para o interior da montanha. Depois disso, os túneis foram preenchidos para impedir que qualquer material radioativo vazasse, pois os dispositivos faziam parte de uma bomba termonuclear. E então houve uma explosão. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. A montanha que desabou, o maior teste nuclear da Coreia do Norte. Em uma profundidade impressionante, situada a mais de 450 metros abaixo do ponto mais alto do Monte Mantap, uma detonação nuclear de magnitude catastrófica ocorreu, resultando em uma explosão que praticamente desintegrou a rocha de granito nas proximidades. Esse evento de proporções extraordinárias se desenrolou dentro de uma câmara subterrânea de aproximadamente 50 metros de largura, um espaço equivalente ao tamanho de 50 metros de largura, um estádio de futebol, e estendeu seus efeitos devastadores a uma área de cerca de 300 metros de diâmetro, afetando a rocha circundante com uma violência indescritível. A detonação, ao que tudo indica, não apenas causou a elevação da montanha em cerca de 1,8 metros, mas também a deslocou horizontalmente, empurrando-a para fora em uma distância estimada entre 3 a 4 metros, antes que a própria rocha desabasse em decorrência da pressão extrema. O impacto da explosão não se limitou a esses danos diretos. O colapso subsequente gerou uma compactação sísmica, que reduziu a altura da montanha em 50 centímetros. Para além disso, a magnitude dessa explosão subterrânea foi tamanha que gerou um terremoto com uma intensidade de 6,3 na escala Richter, cujas ondas de choque viajaram por vastas distâncias, sendo detectadas por sismólogos ao redor do planeta. Não só isso, como também as repercussões dessa cataclísmica liberação de energia foram sentidas em vilarejos e cidades chinesas vizinhas à fronteira com a Coreia do Norte, onde os tremores resultaram em distúrbios locais. Testemunhos surgiram de diversas partes da região, com pessoas relatando que mesas e cadeiras balançaram violentamente durante alguns segundos, e algumas empresas, preocupadas com os danos potenciais, chegaram a evacuar seus funcionários de seus escritórios, a fim de garantir a segurança de todos. Até mesmo escolas secundárias se viram forçadas a suspender atividades, com algumas delas permitindo que seus alunos fossem dispensados após rachaduras de considerável tamanho aparecerem no pátio das instituições. Para muitos, esses eventos foram uma surpresa absoluta, uma vez que a população local, longe de estar ciente das atividades realizadas, não tinha qualquer aviso prévio sobre os testes nucleares. Contudo, o impacto desses testes não se limitou ao dia do evento e muito mais se desdobraria em consequência dessa dramática situação. Para contextualizar melhor, em 3 de setembro de 2017, um dispositivo nuclear foi detonado de forma subterrânea em uma montanha localizada no nordeste da Coreia do Norte. O objetivo deste teste era avaliar a eficácia de uma bomba de hidrogênio de grande porte, uma arma potencialmente capaz de ser inserida em um míssil balístico intercontinental, com o intuito de ser utilizada contra alvos estrangeiros em uma guerra de grande escala. Esse teste não foi apenas significativo pelo tipo de dispositivo testado, mas também porque se tratava do maior teste nuclear já realizado pela Coreia do Norte. Dada a falta de transparência típica do regime norte-coreano, não há informações precisas divulgadas sobre os detalhes técnicos da operação. Dessa forma, especialistas internacionais dependem de cálculos baseados em dados secundários para estimar os parâmetros do teste. A montanha onde o dispositivo foi detonado, o Monte Mantap, possui uma altura imponente de 2.200 metros. Estima-se que o dispositivo nuclear tenha sido implantado a uma profundidade que variava entre 400 e 640 metros abaixo do pico da montanha, um ponto estratégico que maximizava os efeitos da explosão subterrânea. O rendimento da bomba termonuclear testada foi calculado entre 120 e 300 quilotons de TNT, uma quantidade de energia extremamente alta, comparável a centenas de vezes a potência da bomba de Hiroshima, que possuía um rendimento estimado em cerca de 15 quilotons de TNT. Esse aumento significativo na capacidade de destruição reflete o nível de sofisticação do programa nuclear norte-coreano, que tem como objetivo o desenvolvimento de armas cada vez mais potentes e mais difíceis de interceptar. A mídia estatal da Coreia do Norte, que frequentemente utiliza uma retórica exaltada e nacionalista, anunciou o sucesso do teste por meio de um comunicado transmitido na televisão nacional. Durante a exibição,
Músicas patrióticas preenchiam o ar, enquanto imagens de paisagens montanhosas e de equipamentos militares ilustravam a grandiosidade do feito. A declaração foi clara em afirmar que o teste foi realizado sob ordens diretas de Kim Jong-un, líder supremo da nação, reforçando ainda mais a ideia de que este projeto nuclear é uma prioridade do regime. Embora esse tipo de anúncio seja usualmente recebido com certo ceticismo no exterior, dada a natureza do regime e a falta de verificação independente, o reconhecimento oficial do teste foi amplamente disseminado pela mídia governamental. A detonação ocorreu na instalação de Punggye-ri, uma área localizada no nordeste da Coreia do Norte, perto da fronteira com a China. A confirmação do local do teste foi feita por cientistas da Universidade de Ciência e Tecnologia da China, que utilizaram dados obtidos de 112 estações sísmicas localizadas no território chinês. Esses dados permitiram uma análise precisa do epicentro da explosão, o que garantiu que o evento se deu, de fato, na região de Punggye-ri. Não é a primeira vez que cientistas chineses conseguem rastrear os testes nucleares norte-coreanos com tal precisão. Desde o primeiro teste realizado em 2006, eles têm sido capazes de identificar com exatidão a localização das explosões nucleares realizadas no país vizinho. O local de Punggye-ri, reconhecido como o único campo de testes nucleares da Coreia do Norte, está situado a cerca de 370 quilômetros ao nordeste de Pyongyang, a capital do país. Contudo, as investigações sobre o impacto ambiental e estrutural dos testes na região não param por aí. Em 2018, cientistas chineses realizaram um estudo aprofundado, no qual descobriram que o local de testes havia sofrido um colapso parcial devido ao acúmulo de múltiplas explosões subsequentes. Tal falha estrutural poderia ter comprometido a segurança da área, tornando-a vulnerável a vazamentos de radiação e colocando em risco a continuidade dos testes nucleares no local. Embora as evidências ainda sejam especulativas, a possibilidade de um risco de contaminação radiológica na região não pode ser descartada. De fato, as consequências dessas explosões nucleares não se limitam ao impacto imediato na área, mas reverberam em toda a região, afetando tanto a segurança local quanto a dinâmica política global. A habilidade da Coreia do Norte em realizar testes nucleares de alto rendimento é um fator importante nas tensões geopolíticas, já que provoca um aumento na corrida armamentista e uma reavaliação das estratégias de segurança por parte de países como os Estados Unidos, a China e a Rússia. A explosão subterrânea do Monte Mantap é, portanto, mais do que apenas um teste de uma arma. É um reflexo das ambições militares da Coreia do Norte e de sua disposição em desafiar a comunidade internacional em busca de uma posição de poder no cenário global. Síndrome da Montanha Cansada, o colapso secreto de Mantapsan. Diversos analistas especializados em geociências começaram a observar indícios de que o Monte Mantapsan, o elevado pico localizado na Coreia do Norte, no qual o regime norte-coreano realiza seus testes nucleares subterrâneos, está sofrendo os efeitos de um fenômeno geológico conhecido como Síndrome da Montanha Cansada. Este conceito, embora ainda pouco disseminado no grande público, já foi empregado por especialistas no contexto de outras regiões do planeta, especificamente em áreas que foram utilizadas para testes atômicos durante a era soviética. A explicação subjacente a essa terminologia é simples, porém extremamente reveladora. Explosões nucleares realizadas no interior da crosta terrestre provocam alterações drásticas nas propriedades das formações geológicas, o que gera profundas consequências nos ecossistemas subterrâneos. As detonações atômicas subterrâneas provocam uma série de transformações nas rochas que formam as camadas tectônicas da Terra. Esse impacto gera rachaduras e fissuras nas formações rochosas, além de estimular uma ampla gama de mudanças ao longo das falhas tectônicas já preexistentes na região. Especialistas provenientes da China, com vasto conhecimento sobre geofísica, chegaram à conclusão de que o Monte Mantapsan, durante o mais recente teste nuclear realizado pela Coreia do Norte, sofreu um deslocamento físico perceptível em sua estrutura. Além disso, alertaram para os riscos de que novos testes nucleares possam resultar no colapso total da montanha, desencadeando, assim, a liberação de enormes quantidades de radiação na região. A preocupação gerada por esses alertas não é infundada. Tampouco se trata de uma especulação sem fundamento. Ao contrário, essa análise é respaldada por dados concretos e observações diretas. Durante o último teste nuclear, uma parte significativa da montanha afundou, o que não apenas demonstrou a magnitude do impacto da carga explosiva, mas também revelou a fragilidade estrutural do próprio Monte Mantapsan.
No entanto, os riscos não se limitam à perda de um simples pico terrestre. Durante uma entrevista ao prestigiado jornal South China Morning Post, o renomado especialista Wang Naiyan, do Instituto de Energia Atômica da China, ressaltou que existe um risco real e iminente de um desastre ambiental de grande escala, que poderia afetar não apenas a Coreia do Norte, mas também os países vizinhos, comprometendo ecossistemas inteiros e gerando impactos catastróficos na região. Caso o Monte Mantapsang venha a colapsar e uma fratura significativa se abra em seu interior, o que antes estava contido sob suas camadas de rochas poderá ser expelido para o exterior com a mesma força e rapidez com que o vapor se liberta de uma panela de pressão quando sua tampa é retirada. Esse tipo de cataclismo, se ocorrer, poderá liberar radiação em níveis inimagináveis, o que não só colocaria em risco as vidas humanas no país, mas também em nações vizinhas, em um efeito dominó de contaminação radioativa. Os indícios de que esse cenário apocalíptico está se tornando uma possibilidade mais real a cada dia foram observados em imagens de satélite publicadas em 2017 pelo portal especializado 38 Norte. Reconhecido mundialmente por sua expertise na análise de dados relacionados à Coreia do Norte. As imagens capturadas por satélite revelaram que o impacto do teste nuclear realizado sob a montanha resultou em deslizamentos de terra em torno da área da explosão, embora não fosse visível a formação de uma cratera, o que indicaria um colapso instantâneo. A despeito dessa ausência de uma cratera visível, outras imagens publicadas posteriormente mostraram alterações claras e significativas na superfície da região de testes de Punggye-ri, com o solo aparentando estar elevado devido aos impactos das explosões subterrâneas. Essas novas imagens, analisadas com precisão, foram capturadas nos dias 1º e 4 de setembro de 2017, um intervalo de dias antes e depois do último teste nuclear da Coreia do Norte, realizado no interior da montanha. A comparação entre as imagens anteriores e posteriores ao teste revelou distúrbios evidentes na superfície do solo, que indicam um impacto de grande magnitude no interior do Monte Mantapsang. Os especialistas apontaram que essas perturbações nas rochas e os deslizamentos de terra observados são muito mais numerosos e extensos do que qualquer outro evento geológico registrado previamente na mesma região. Felizmente, em relação a uma possível contaminação radioativa, as autoridades chinesas informaram que não detectaram níveis alarmantes de radiação nas amostras de solo coletadas ao longo da fronteira entre a Coreia do Norte e a China, ainda que os efeitos das explosões nucleares tenham sido sentidos por um longo período após a detonação. No entanto, a preocupação com as consequências de novos testes nucleares continua, uma vez que os impactos das explosões podem se estender por anos, prejudicando as condições de vida de milhões de pessoas. Utilizando sofisticados métodos de análise de dados sísmicos, cientistas conseguiram determinar que o teste nuclear realizado pela Coreia do Norte causou uma série de abalos secundários que perduraram por até 8 meses após a detonação. Estes abalos foram registrados por sismômetros ao redor do mundo, que captaram os sinais de tremores após o colapso da montanha. A magnitude e a duração desses tremores indicam que o impacto da explosão foi verdadeiramente colossal. Além disso, as estações sismológicas de países como China, Coreia do Sul e Estados Unidos, discretamente, detectaram mais de 10 tremores menores, todos ocorrendo em um raio de 5 a 10 quilômetros da área onde o teste nuclear foi realizado. Esses tremores secundários ocorreram em várias datas, começando no dia 23 de setembro de 2017 e continuando até o dia 22 de abril de 2018. De acordo com os cientistas que analisaram esses dados, é possível concluir que o teste nuclear foi tão intenso que a Terra levou um tempo considerável para se estabilizar, dado o efeito gerado pela explosão subterrânea. É altamente improvável que tais tremores, de magnitude relativamente pequena, tenham ocorrido sem qualquer relação com o teste nuclear. Terremotos naturais, é claro, podem acontecer, mas o fato de terem ocorrido imediatamente após a detonação de uma bomba de hidrogênio levanta sérias suspeitas sobre a origem desses eventos sísmicos. Esse conjunto de fatores e descobertas aponta para uma realidade geológica extremamente perigosa. A cada novo teste nuclear realizado, o risco de um colapso catastrófico no Monte Mantapsang aumenta exponencialmente, colocando não apenas a Coreia do Norte, mas também seus vizinhos, sob a ameaça constante de um desastre ambiental de proporções inimagináveis. No entanto, a preocupação com as consequências de novos testes nucleares continua, uma vez que os impactos das explosões podem se estender por anos, prejudicando as condições de vida de milhões de pessoas.
Utilizando sofisticados métodos de análise de dados sísmicos, cientistas conseguiram determinar que o teste nuclear realizado pela Coreia do Norte causou uma série de abalos secundários que perduraram por até 8 meses após a detonação. Estes abalos foram registrados por sismômetros ao redor do mundo que captaram os sinais de tremores após o colapso da montanha. A magnitude e a duração desses tremores indicam que o impacto da explosão foi verdadeiramente colossal. Além disso, as estações sismológicas de países como China, Coreia do Sul e Estados Unidos, discretamente, detectaram mais de 10 tremores menores, todos ocorrendo em um raio de 5 a 10 quilômetros da área onde o teste nuclear foi realizado. Esses tremores secundários ocorreram em várias datas, começando no dia 23 de setembro de 2017 e continuando até o dia 22 de abril de 2018. De acordo com os cientistas que analisaram esses dados, é possível concluir que o teste nuclear foi tão intenso que a Terra levou um tempo considerável para se estabilizar, dado o efeito gerado pela explosão subterrânea. É altamente improvável que tais tremores, de magnitude relativamente pequena, tenham ocorrido sem qualquer relação com o teste nuclear. Terremotos naturais, é claro, podem acontecer, mas o fato de terem ocorrido imediatamente após a detonação de uma bomba de hidrogênio levanta sérias suspeitas sobre a origem desses eventos sísmicos. Esse conjunto de fatores e descobertas aponta para uma realidade geológica extremamente perigosa. A cada novo teste nuclear realizado, o risco de um colapso catastrófico no Monte Mantapsã aumenta exponencialmente, colocando não apenas a Coreia do Norte, mas também seus vizinhos, sob essa ameaça constante de um desastre ambiental de proporções inimagináveis. Testes nucleares da Coreia do Norte. Avanços e desafios. Em 12 de fevereiro de 2013, a Coreia do Norte conduziu seu terceiro teste nuclear, no remoto e isolado local de Punggye-ri. O evento foi detectado por sistemas de monitoramento sísmico ao redor do mundo, incluindo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que registrou um tremor de magnitude 5,1, resultado direto da explosão subterrânea do dispositivo nuclear. O impacto dessa explosão foi significativo o suficiente para que, 55 dias após o ocorrido, estações de monitoramento de radionuclídeos, localizadas no Japão e na Rússia, identificassem a presença de isótopos xenônio 130, 1 metros e 133. Esses isótopos, embora indicadores claros de uma explosão nuclear, já haviam se degradado ao ponto de impossibilitar uma análise conclusiva sobre o tipo exato de material utilizado no dispositivo. Isso dificultou a determinação de se o teste foi realizado com plutônio ou urânio altamente enriquecido, materiais fundamentais para a fabricação de armas nucleares de destruição em larga escala. Avançando para 6 de janeiro de 2016, a Coreia do Norte realizou seu quarto teste nuclear, evento que gerou repercussões internacionais e uma nova fase no desenvolvimento de seu programa de armas nucleares. Durante essa ocasião, o regime norte-coreano anunciou oficialmente que o teste se tratava de uma bomba de hidrogênio, um marco significativo que sugeria um avanço substancial na capacidade nuclear do país. No entanto, a alegação foi recebida com ceticismo por parte de muitos especialistas internacionais, que observaram que a intensidade do terremoto gerado pelo teste era comparável à dos testes anteriores realizados pela nação. A discrepância entre a magnitude do tremor e a alegada natureza da bomba levantou dúvidas sobre a veracidade das declarações feitas pelas autoridades norte-coreanas, alimentando a incerteza sobre o progresso real do programa nuclear do país. Menos de 9 meses depois, em 9 de setembro de 2016, a Coreia do Norte realizou seu quinto teste nuclear, que, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, foi ainda mais poderoso do que os anteriores, com uma magnitude de 5,3. Esse teste representou um novo recorde de destruição nuclear, com estimativas sugerindo que o rendimento da explosão alcançou entre 20 e 30 quilotons, uma quantidade que ultrapassa em muito a potência das explosões anteriores. No entanto, uma análise mais aprofundada do teste, como os anteriores, foi realizada remotamente, longe do local da explosão, por motivos óbvios de segurança e para evitar qualquer tipo de exposição à radiação ou danos diretos. A metodologia usada para calcular a magnitude e o rendimento da explosão baseou-se em dados sísmicos e outros sensores,
com estimativas que indicavam que a Coreia do Norte continuava a melhorar a eficiência de seus dispositivos nucleares. O grande avanço tecnológico relacionado aos testes nucleares norte-coreanos ocorreu em 2017, quando imagens completas em 3 dimensões, demonstrando os deslocamentos da superfície provocados pelo teste nuclear subterrâneo, foram obtidas e apresentadas ao público. A tecnologia de radar de abertura sintética, SAR, empregada por cientistas para criar essas imagens, é um tipo avançado de radar que permite a observação detalhada da superfície terrestre, independentemente das condições climáticas ou da hora do dia. Para esse feito, foram utilizados satélites de última geração, como o TerraSaur Chess da Alemanha e o Alus 2 do Japão, que estavam equipados com radar SAR. Diferente das imagens ópticas convencionais que dependem de luz visível, o radar SAR pode medir com precisão os deslocamentos da Terra, fornecendo uma visão detalhada dos impactos causados pela explosão nuclear subterrânea. Essa análise foi essencial para compreender os efeitos do teste no terreno e proporcionar uma visualização tridimensional da deformação da montanha Mtopsin, onde o teste ocorreu. Nas imagens, setas indicam os deslocamentos horizontais da superfície, enquanto as cores representam os movimentos verticais. As estrelas vermelhas destacam os locais dos testes nucleares anteriores realizados na região, revelando a extensão da atividade nuclear da Coreia do Norte. Contudo, mesmo com essa avançada tecnologia de monitoramento, as informações ainda não são suficientes para uma análise completa e precisa do impacto do teste. A análise de dispositivos nucleares, especialmente quando realizados em locais geologicamente complexos, como os subterrâneos de Punggye-ri, envolve uma série de incógnitas que geram incertezas sobre o real poder de destruição das explosões. As características desconhecidas dos dispositivos nucleares, combinadas com as variáveis geológicas locais, dificultam ainda mais a avaliação precisa do rendimento das armas testadas. Em 2017, as estimativas sobre o poder da explosão variaram amplamente, com algumas fontes sugerindo que a potência da detonação poderia ter atingido entre 30 e 300 quilotons. A vasta diferença entre os valores estimados reflete a dificuldade de se fazer uma análise exata em face das circunstâncias imprevisíveis e das limitações nos dados disponíveis. A comunidade de inteligência dos Estados Unidos, após uma avaliação detalhada, chegou a uma estimativa de que o rendimento da explosão foi de cerca de 140 quilotons, o que ainda assim não é um consenso universal. A disparidade nas estimativas pode ser atribuída a uma combinação de fatores, incluindo a imprecisão dos modelos sísmicos, a falta de informações precisas sobre os dispositivos utilizados e as limitações dos sistemas de monitoramento remoto. Esses eventos ilustram a crescente complexidade e o grau de incerteza que envolve a avaliação de testes nucleares subterrâneos realizados pela Coreia do Norte, uma nação que, apesar das pressões internacionais e das sanções impostas pela comunidade global, continua a desenvolver suas capacidades nucleares de maneira clandestina e cada vez mais sofisticada. A evolução do programa nuclear norte-coreano é um reflexo de sua determinação em aprimorar suas capacidades militares, utilizando uma combinação de métodos científicos inovadores e estratégias militares agressivas para solidificar sua posição como uma potência nuclear global. Segredos dos testes nucleares da Coreia do Norte. Em situações como a da Coreia do Norte, a aplicação de incerteza nas estimativas de rendimentos de testes nucleares se revela uma prática comum. Especificamente, os especialistas dos Estados Unidos frequentemente acrescentam uma margem de erro substancial às estimativas divulgadas, considerando uma variação de até um fator de 2. Assim, quando se afirma que um teste nuclear resultou em um rendimento de 100 quilotons, isso significa que o rendimento real pode variar entre 50 e 200 quilotons, dependendo das condições e parâmetros envolvidos. Um estudo recente sobre o teste nuclear norte-coreano realizado em 2017 apontou uma estimativa de rendimento que variava de 148 a 328 quilotons, evidenciando o grau de incerteza que acompanha tais previsões. Após esse evento, os acontecimentos continuaram a se desenrolar de maneira significativa. Em 24 de maio de 2018, a Coreia do Norte anunciou publicamente que havia destruído o seu local de testes nucleares
em um gesto que, na época, parecia ser uma tentativa de demonstrar sua disposição para dialogar com os Estados Unidos, logo antes da realização da primeira cúpula entre os dois países. Para garantir que o mundo assistisse a esse processo, uma grande quantidade de jornalistas internacionais foi convocada para testemunhar a destruição dos túneis subterrâneos, com cobertura midiática extensiva. Porém, o que parecia ser um passo em direção à desescalada gerou novas incógnitas e preocupações à medida que os anos passaram. Mais de 3 anos após a destruição inicial, evidências de atividade no antigo local de testes começaram a emergir, com imagens de satélite mostrando a construção de novas infraestruturas no local. Em 11 de abril de 2023, embora não houvesse indícios claros de que testes nucleares estivessem prestes a ocorrer, o local ainda parecia ser adequado para comportar esse tipo de atividade caso os líderes norte-coreanos decidissem retomar os testes. A questão, portanto, permanece em aberto, com a possibilidade de que a Coreia do Norte ainda tenha a intenção de continuar suas atividades nucleares no futuro. Durante o evento de 2018, 3 túneis que constituíam o local de testes foram destruídos de forma controlada através de uma série de explosões cuidadosamente orquestradas que ocorreram na presença de aproximadamente 20 jornalistas internacionais. 2 explosões aconteceram pela manhã, enquanto outras 4 foram realizadas no período da tarde. Para garantir que a imprensa registrasse os detalhes do evento, as portas dos túneis foram preparadas de maneira extremamente visível, com fios e dispositivos que atraíam a atenção. A cerimônia de destruição foi altamente dramatizada, com os jornalistas posicionados a cerca de 500 metros de distância, aguardando o momento da detonação. Quando a contagem regressiva finalmente chegou ao fim, a explosão foi descrita como de uma potência impressionante. A onda de choque, o calor gerado e o rugido ensurdecedor causado pela detonação foram de tal magnitude que era possível sentir fisicamente os efeitos à distância. Após a explosão, os túneis foram selados de forma definitiva. No entanto, um ponto crucial foi que, mais tarde, foi confirmado que não houve vazamento radioativo para o ambiente e que os danos causados à ecologia local foram mínimos, algo que reforçou a imagem de que a destruição havia sido realizada de maneira controlada e segura. A destruição de uma instalação subterrânea, como uma montanha usada para testes nucleares, não significa de fato que o local tenha sido permanentemente abandonado para tais fins. Há precedentes históricos que demonstram que até mesmo locais danificados, como o campo de testes de Nevada, nos Estados Unidos, continuaram em operação por muitos anos após sofrimentos de danos estruturais consideráveis, como os causados por terremotos. Mesmo com as dificuldades impostas por essas adversidades naturais, o local de testes de Nevada foi mantido em operação até 1992, quando entrou em vigor um moratório global sobre testes nucleares. Isso evidencia que, mesmo que as instalações de teste sejam danificadas, não necessariamente são abandonadas de imediato, uma vez que podem ser adaptadas ou reaproveitadas para novos testes. Da mesma forma, os testes nucleares da Coreia do Norte sempre ocorreram por meio de túneis subterrâneos, especificamente localizados na parte norte do país, em zonas isoladas. Mesmo que os túneis destruídos em 2018 tenham sido danificados irreparavelmente, o regime norte-coreano ainda possui outros sistemas de túneis subterrâneos que conectam os portais do norte ao sul e oeste do local de testes. Isso significa que, teoricamente, os cientistas nucleares da Coreia do Norte ainda poderiam continuar suas pesquisas e testes sem grandes dificuldades, utilizando as outras infraestruturas disponíveis. Além disso, a possibilidade de a Coreia do Norte construir novos locais de testes nucleares permanece uma ameaça latente. O país dispõe de inúmeras montanhas que poderiam ser exploradas para a criação de novos campos de testes, o que tornaria mais difícil o monitoramento eficaz das atividades nucleares, mesmo por meio de imagens de satélite. Embora os satélites de espionagem sejam ferramentas poderosas, eles não são infalíveis, e seria extremamente desafiador rastrear todas as montanhas da Coreia do Norte simultaneamente, dada a vasta extensão do território. Ainda que novos locais de testes possam ser criados e mantidos em segredo, uma detecção dos efeitos subterrâneos e as consequências da realização de um teste nuclear seriam inevitáveis.
Mesmo que o local de teste seja encoberto ou disfarçado, a onda de choque e os tremores causados pela detonação subterrânea seriam detectáveis a distâncias consideráveis, tornando difícil esconder completamente a realização de novos testes nucleares. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!